Boa noite, pessoal. Meu nome é Victor e hoje eu estou aqui para falar com vocês, dando continuidade sobre os Green Deals, né? E eu queria falar sobre o DTEX, o uso da tecnologia em prol da Agenda 2030. E o que seria o DTEX, né? É um termo bem diferente que a gente vai abordar aqui hoje, mas antes de falar exatamente sobre o DTEX, eu queria me apresentar um pouco para vocês. E quem sou eu, né? Sou manauara, tenho 31 anos, sou especialista jurídico num instituto de tecnologia aqui na cidade de Manaus, mas sempre fui um entusiasta da sustentabilidade, de tratar dessas questões que são tão preciosas para a gente, né? Minha carreira ela começou em 2009, ainda no curso de Direito, tendo a oportunidade de estagiar numa vara ambiental, e foi aí que eu comecei a perceber a importância da gente realmente se engajar nessas questões de meio ambiente e de como realmente nós temos uma relação muito próxima, muito necessária com o meio ambiente. Isso daí depois se perpetuou com um trabalho no MPF, estágio também no MPF antes disso. Depois eu tive a oportunidade de fazer um mestrado fora do país, foi num programa de bolsa chamado TIVNI, e esse mestrado ele foi em crime transnacional, justiça e segurança. Apesar desse nome meio estranho, assim, é uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque é uma área interdisciplinar que busca compreender por que as pessoas adotam determinados comportamentos, sejam eles positivos ou negativos, lícitos ou ilícitos. Mas então, vamos lá, né? Vamos falar então sobre o DTEX. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que esse não é um termo consolidado, tá? Foi um termo que não sei se mais alguém utilizou, mas que eu pensei realmente em fazer uso nessa palestra, entendendo que ele tem tudo a ver com o contexto no qual a gente vive. O DTEX, na verdade, eu chipei dois nomes aí, que são os ODS, que talvez muitos de vocês conheçam, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais o termo tecnologia. Então, isso daí dá o DTEX, né? Então, se você for pesquisar aí, talvez você não encontre material falando sobre o DTEX, não é um consenso científico, mas eu resolvi usar, achei que é muito interessante do que a gente vai tratar hoje. E para a gente entender os ODTECs, a gente já tem uma noção de tecnologia, eu creio que você já tem uma noção de tecnologia, mas a maioria das pessoas ainda não tem uma compreensão do que são os ODS. Os ODS, eles são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles fazem parte de uma agenda, que é a Agenda 2030 da ONU, e a relevância deles para a gente é extrema. E vocês vão entender um pouco mais a partir de agora. Mas também é importante a gente compreender que quando eu estou tratando aqui de ODTEX, eu não estou tratando da tecnologia verde. Esse sim já é um termo que é muito utilizado por pessoas que trabalham na área, e a tecnologia verde nada mais é do que a utilização da tecnologia para a redução do impacto ambiental, no caso, para a sociedade, também do impacto ambiental que a tecnologia está trazendo para o meio ambiente. Eu tenho duas perspectivas que podem ser utilizadas para a tecnologia verde. Eu posso estar falando de tecnologia verde sobre a utilização realmente de novas tecnologias para a redução do impacto ambiental, ou então da utilização da tecnologia já de uma perspectiva mais sustentável. Um exemplo muito claro de tecnologia verde que eu achei muito, muito legal a Microsoft, por exemplo. Eles têm um sistema do Microsoft Azure que eles buscam reduzir a pegada de carbono da Microsoft através da utilização de uma inteligência artificial para reduzir a questão de emissão de gás carbono pela utilização dos processadores, dos supercomputadores que eles têm por lá. Isso daí eu achei incrível, porque é um exemplo muito claro. Mas, assim, o DTEX é uma coisa mais abrangente. Eu não estou falando só de sustentabilidade ligada ao meio ambiente. Eu estou falando de sustentabilidade também, falando de economia, falo do social, é uma questão maior. Mas, como eu disse, a gente vai falar também dos ODS, né? Eles são uma parte essencial disso. E
talvez muitos de vocês não estejam familiarizados, como eu disse, mas os ODS, eles fazem parte da Agenda 2030. Lá em 2015, depois dos Objetivos do Milênio, que eram os objetivos que o mundo todo criou sobre como nós gostaríamos de chegar à virada do milênio, percebeu-se que nós estávamos ainda muito distantes. E nós continuamos distantes, isso é muito evidente. Mas ali, em 2015, os países se reuniram, a cúpula dos países se reuniram e começaram, então, a traçar metas, traçar objetivos que precisariam ser alcançados se a gente quisesse realmente chegar a um mundo justo, igualitário para todos, um mundo sustentável e que ele pudesse perdurar para as próximas gerações. E aí, em 2015, então, estabeleceu-se que em mais 15 anos, ou seja, em 2030, seria um prazo aceitável para que nós atingíssemos esses objetivos. Ao todo, são 17 objetivos que vão englobar diversos temas, diversos eixos, vamos dizer assim. A gente tem paz, justiça, a gente tem erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais, saúde e bem-estar. Então, assim, são 17 eixos, 17 objetivos que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. E esses objetivos, gente, eles vão se subdividir em 169 metas. Essas 169 metas são os indicadores que demonstram se nós estamos chegando mais perto desses objetivos ou não. Só que esses objetivos são muito ousados, na verdade. Eu acho que você pensar em erradicação da pobreza é um tema muito sensível. Hoje, quando a gente ainda tem um número de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria tão significativo, você já pensar em erradicação, será que a gente consegue aí nos próximos 15 anos? Eu creio que sim, mas para isso a gente precisa dar um passo. E esse passo começa. E até que com isso, né? O desenvolvimento sustentável, dos quais se tratam aí os objetivos que nós falamos, eles têm 3 pilares, que é o ambiental, o econômico e o social. Se a gente tem esses 3 eixos de forma equilibrada, a gente alcança desenvolvimento sustentável. Mas a minha percepção, enquanto pessoa que já trabalhou na área, que já se engajou em projetos de voluntariado, é que, por mais que haja um esforço conjunto de muitas instituições, nós ainda continuamos muito distantes. E eu creio que se a gente continuar sem uma incorporação da tecnologia nesse processo, e aí eu falo de uma incorporação mais pesada mesmo, mais frequente, mais intensa, eu acho que é muito difícil de alcançarmos esses objetivos. Mas se nós conseguirmos incorporar a tecnologia a esse processo, a gente consegue sim chegar lá e cumprir a Agenda 2030. Então, assim, eu entendo, a minha compreensão é de que a tecnologia, ela, na verdade, ela se torna um elemento essencial atualmente do desenvolvimento sustentável, porque eu creio que chega um momento onde você tem certos limitadores naturais mesmo, e aí a tecnologia ela vem e ela consegue incorporar um elemento a mais. Eu vou dar um exemplo bem bacana. Aqui em Manaus, no ano passado, nós tivemos uma operação da Polícia Federal, e era uma operação que buscava combater o desmatamento ilegal. Então, assim, a gente está tratando de um eixo específico do desenvolvimento sustentável, que é o ambiental, mas aí a Polícia Federal ela tinha enormes dificuldades, porque o desmatamento ele geralmente ocorre em lugares muito longínquos, em lugares muito difíceis de serem acessados, e que uma averiguação em loco, como a gente chama, deles irem até lá, aquela localidade, seria muito custoso, seria inviável. Então, assim, por muitos anos, se tornou difícil que fosse feito um acompanhamento real desse desmatamento. Mas aí começou-se a utilizar um satélite, né, que é disponibilizado pelo próprio governo e que ele consegue monitorar em tempo real como é que está a cobertura florestal na Amazônia.
isso foi utilizado como uma ferramenta para poder fazer a triangularização, das áreas desmatadas. E aí isso gerou uma operação incrível, onde prenderam diversas pessoas que estavam envolvidas diretamente aí com o desmatamento. A tecnologia, nesse caso, ela foi essencial, e sem ela, eles não conseguiriam ter atingido o resultado que foi atingido. Então, é justamente o que eu estou falando. Existem momentos onde o desenvolvimento sustentável ele vai encontrar limitadores que a tecnologia pode servir como fator para romper essas barreiras. E nesse contexto, gente, de incorporar a tecnologia nesse processo aí de desenvolvimento sustentável, a gente também tem o outro lado. Se a tecnologia precisa ser incorporada ao desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento sustentável também precisa ser incorporado, então, à tecnologia. E é justamente por isso que eu coloquei aqui, que a gente precisa incorporar essa Agenda 2030, esses 17 objetivos, essas 169 metas, nesse processo de design thinking, que para quem já é da área de tecnologia aí, os desenvolvedores, que já são muito mais experts do que eu nisso, vão poder corroborar. Você tem aí um eixo chamado desejo no processo de design thinking, que é relacionado a pessoas. Um outro eixo é o eixo da viabilidade, que são dos negócios. E o terceiro eixo seria o das possibilidades, que é relacionado à técnica. Quando eu consigo encontrar harmonia entre esses três, eu tenho uma solução. E a proposta é de que nesse processo de encontrar uma solução para um problema, nessa utilização do design thinking, a Agenda 2030 seja incorporada. Com isso, nós conseguiremos realmente desenvolver mais projetos que tenham um impacto social bom, independente da natureza deles. E aí eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos, um que não é tão bom e um já que tem sido muito legal, de como a incorporação da Agenda 2030 no processo de design thinking é importante. O primeiro é a tecnologia de reconhecimento facial. Hoje, as grandes empresas de tecnologia têm se deparado com um grande problema. No momento que a tecnologia de reconhecimento facial foi concebida, ela foi concebida de uma perspectiva que não se tinha noção, mas que hoje já se vê o reflexo disso, que era a perspectiva da pessoa branca. Quando a tecnologia foi concebida, talvez as pessoas que foram utilizadas para servirem como parâmetro eram, em sua maioria, brancas. E qual foi o reflexo disso? Hoje já tem diversos estudos apontando a ocorrência de falsos positivos na tecnologia de reconhecimento facial quando se trata de pessoas negras e de pessoas asiáticas. E aí talvez você pergunte, Vitor, mas, cara, não entendi. O que isso tem a ver com desenvolvimento sustentável? Quando a gente fala de paz e justiça, e você está falando de falsos positivos, você está dizendo que pessoas podem ser acusadas erroneamente de crimes que elas não cometeram por causa de uma tecnologia que tem aí a possibilidade de dar falsos positivos. Então, assim, a gente incorporar essa questão dos ODS nessa solução, que seria o reconhecimento facial, seria extremamente valioso para, então, a redução das desigualdades e também para uma justiça que realmente seja mais justa. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer, e é um exemplo daqui de Manaus mesmo, que eu acho importante a gente falar, para mostrar que a gente também tem feito boas coisas, não é só coisa que vem de fora e que está sendo aplicada aqui, não. É um projeto que foi desenvolvido em parceria da FAS, que é a Fundação Amazônia Sustentável, o CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia, e a Samsung, que se chama EDK. E qual é o propósito do EDK? É fazer um diagnóstico educacional para crianças que estão na pré-alfabetização ou na alfabetização. E aí talvez você já se pergunte, tá, e aí o que isso tem a ver com os ODS? É que no processo de design thinking, eles pensaram numa coisa incrível. Se eu levar essa provinha, esse diagnóstico para comunidades ribeirinhas, para comunidades no interior do Amazonas, eles não vão ter o mesmo acesso à internet que eu tenho na capital. E aí, dentro desse processo, eles incorporaram
a possibilidade de fazer a prova mesmo sem acesso à internet, com a possibilidade também de ter um diagnóstico para que o professor ali que trata com aquelas crianças pudesse fazer um acompanhamento mais próximo. E não apenas isso, eles pensaram também na outra problemática que poderia surgir, que era a questão do acesso a tablets, enfim, smartphones, que pudessem servir para a aplicação dessa provinha. Então, foram cedidos um determinado número de tablets para que a provinha pudesse ser aplicada. Obviamente que esse processo ele não é perfeito, ele está sujeito a muitas melhorias, mas só o fato dele já ter pensado em incorporar realmente essas questões que são tão sensíveis para a redução das desigualdades dentro do desenvolvimento do aplicativo, isso já eu creio que um grande ganho que nós temos aí para a gente atingir realmente essa Agenda 2030. E aí, assim, hoje já é possível verificar que os governos, as instituições, tanto públicas quanto privadas, têm compreendido que a tecnologia ela é essencial para esse processo, então, de atingirmos a Agenda 2030 e sermos bem-sucedidos para o atingimento também dos 17 objetivos. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de eventos que têm ocorrido tanto em Manaus, quanto no Brasil, quanto no mundo, que justamente tem uma pegada mais socioambiental, uma pegada mais de ODS. O primeiro que eu gostaria de destacar, e aí eu vou puxar a sardinha mesmo aqui para Manaus, para a região norte, foi o Human Hack Fest. Esse foi um evento que ocorreu no ano passado, no finalzinho do ano passado, e ele buscou tratar de um problema muito evidente que nós temos aqui na região, o fluxo migratório de venezuelanos que estão sofrendo deslocamento forçado por conta da instabilidade política. E aí, dentre as propostas, a gente tinha conectividade entre venezuelanos e pessoas locais, acesso a plataformas, facilitação para empregos. As ideias eram muito bacanas e algumas já têm sido colocadas em prática, e eu espero que elas ganhem, assim, não apenas Manaus, mas o Amazonas inteiro, o Brasil, o mundo, porque elas têm capacidade realmente de trazer um impacto social relevante. E aí a gente tem outros eventos, como o NASA Space App Challenge, que a gente teve recentemente, inclusive, do Covid-19, que tratava sobre diversos eixos, e um deles que eu achei bem interessante era sobre justamente a redução das desigualdades durante essa pandemia, e como a gente poderia mitigar os efeitos negativos que ela está trazendo sobre a população como um todo. Eu poderia focar aqui, gente, em outros eventos que a gente tem, como, por exemplo, o Capsule, que ele foi focado exatamente para os ODS, o Green Hackathon, que aí já é mais uma pegada ambiental, mas que acontece no mundo inteiro. Mas eu queria aproveitar também para destacar que as Nações Unidas hoje já têm compreendido o papel fundamental da tecnologia nesse processo de tornar o mundo realmente um local mais justo e igualitário. Tanto é que eles criaram uma agência, um braço da ONU, que é o ITU, que é o International Telecommunications Union, que tem tratado sobre esses temas que são tão preciosos para a gente. E aí eu queria também aproveitar esse momento para trazer para vocês alguns exemplos de aplicativos, de tecnologias que já têm sido utilizadas para que a gente chegue mais perto aí de cumprir com essa Agenda 2030. E os dois primeiros, que são os que estão em cima, o Interativo, o Descarte Correto e a Unisafra, são iniciativas locais aqui de Manaus. Eu queria destacar para mostrar que a gente tem conseguido fazer muita coisa boa. O Interativo ele é uma consequência do Descarte Correto. O Descarte Correto ele é um negócio social que busca fazer o reaproveitamento do lixo eletrônico, transformando em outros equipamentos para que eles possam ser utilizados por comunidades de baixa renda. E aí é que surge o Interativo, que seriam esses espaços onde as pessoas podem chegar lá e ter cursos de informática básica. Ele busca trazer um acesso melhor à questão aí da internet, do meio digital, que nem todo mundo tem acesso. Já a Unisafra, que
também é uma iniciativa muito bacana daqui, local, que está ganhando aí uma repercussão até mundial. Saiu outro dia no Greenpeace, na revista Greenpeace, o CEO da Unisafra sendo reconhecido pelo trabalho que ele tem desempenhado, e a Unisafra é o exemplo perfeito de desenvolvimento sustentável e de como a tecnologia pode ser agregada, então, ao nosso contexto aí de ODS. Por que eu falo isso? Porque a Unisafra é uma plataforma que conecta agricultores, que tem uma metodologia sustentável de desempenhar as suas atividades, e ela os conecta com empresas, supermercados, enfim, com empreendedores, pessoas interessadas em adquirir esses hortifrutis, inclusive pessoas físicas também podem adquirir, conectando, então, o agricultor com essas pessoas. E aí a gente trabalha os 3 eixos: a sustentabilidade ambiental, a economia para os agricultores e também um preço mais acessível para as pessoas que fazem a compra, e o social, porque a gente está possibilitando a redução das desigualdades sociais. Esse outro símbolo aí com a mãozinha também é uma plataforma já nacional, que é o Firgum, que é uma plataforma de acesso a microcrédito para microempreendedores. E eles têm feito um trabalho incrível, porque eles não são uma instituição bancária. Eles são uma plataforma que conectam pessoas interessadas em fazer empréstimos e, eventualmente, ter um retorno com uma rentabilidade um pouco mais módica, com pessoas que querem empreender. As pessoas vão lá, se expõem na plataforma, falam sobre o que elas querem, e aí elas têm a oportunidade de receber, então, fundos de alguém que esteja interessado no projeto que aquela pessoa está desempenhando. Isso é muito legal, porque recentemente eles também começaram a abrir essa plataforma para que refugiados e imigrantes pudessem participar dela. Então, assim, novamente, é um exemplo muito bacana de redução das desigualdades sociais. E aí, o último que eu coloquei é o TNH Health, é o Tá Na Hora Health, que lida mais justamente com a parte de saúde e bem-estar, de acesso à saúde. Ele permite que as pessoas, por um celular, acessem e conversem com o chatbot para fazer algumas avaliações aí relacionadas à saúde. Isso daí é incrível, porque muitas pessoas, infelizmente, a gente sabe que o sistema de saúde brasileiro ele é muito deficitário, e as pessoas, às vezes, precisam esperar meses para que elas possam ter acesso à saúde. E aí uma plataforma como essa, um aplicativo como esse, facilita esse acesso, embora ele não substitua o papel do médico. Gente, tudo isso é muito legal, mas aí tem um ponto que eu gostaria de tratar com vocês sobre tudo isso, que é: o caminho passa pelo acesso. Hoje é uma realidade, ainda mais por conta dessa pandemia, que evidenciou que a tecnologia ela é ótima, ela tem aproximado pessoas que estão distantes, ela tem permitido trabalho remoto, mas nem todos têm o mesmo acesso. E se for para atingirmos a Agenda 2030 por meio dos ODTECs, e aí eu estou incluindo já a tecnologia, nós precisamos garantir o acesso para todas as pessoas. É bem interessante, porque logo hoje saiu um dado da International Telecommunications Union, da ONU, que eu mencionei, de que hoje ainda cerca de 3,9 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. E aí essa foto ela é muito evidente, ela é a marca de tudo isso que a gente está tratando, porque esse caso ele se tornou reconhecido por todo o Brasil. Foi um garoto que ele foi fotografado numa loja da Samsung, enquanto ele estava utilizando um tablet de demonstração para que ele pudesse fazer o seu trabalho de geografia, porque ele não tinha acesso à internet em casa, ele não tinha acesso à informação que uma criança que está numa família de classe média geralmente tem. Então, nós precisamos garantir que todas as pessoas tenham o mesmo acesso, se nós realmente queremos utilizar a tecnologia aí como um método para a redução das desigualdades, para o desenvolvimento sustentável. E aí, agora, eu queria abrir o espaço para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta aí, seria muito legal ouvir vocês. Vamos ver. Raíssa, eu posso ir respondendo aqui, que eu vi já uma pergunta do Francisco Oran.
Bom, eu vou responder essa pergunta aqui. O Francisco perguntou se existe um plano do governo direcionado aos ODS, né? Então, é dever dos governos que aderiram à Agenda 2030 dar cumprimento a ela. E isso deve ser estruturado nos mais diversos ministérios aí nas mais diversas secretarias que têm, então, a obrigação de dar cumprimento aos ODS. Nem tudo está esquematizado, mas a gente tem avançado. E aí, eu vou responder agora a pergunta do Felipe Saraiva, que está aqui na tela, né? Quais são as principais estratégias para o desenvolvimento? Então, Felipe, hoje a gente tem algumas estratégias a nível local que são desenvolvidas pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria de Assistência Social, e algumas delas estão bem voltadas, por exemplo, para os migrantes que estão chegando aqui na cidade e que continuam chegando. Para o interior do estado, aí a gente já tem que tratar mais a nível de governo estadual. O governo estadual ele tem estratégias mais voltadas para a sustentabilidade. Sustentabilidade, aí eu estou me referindo mais a meio ambiente. Ao desenvolvimento social e econômico, eu creio que nós ainda estamos muito deficitários e que nós precisamos avançar muito, começando pela conscientização de crianças, jovens, adolescentes sobre a importância disso daí. E aí tem uma estratégia muito legal, mas não é local, já é uma estratégia nacional da ONU-DC que são dos embaixadores, que busca disseminar o conteúdo dos ODS aí para crianças, adolescentes, jovens, para que eles se tornem aí multiplicadores desse tipo de conhecimento. Temos mais alguma pergunta? Olá. Oi, Raíssa. Oi. Que o senhor pediu para ler algumas perguntas, né? Eu ia ler aqui a do Francisco. Ele mandou 3 perguntas de uma vez. Quais são as organizações mais comprometidas com as ODS? Então, se a gente tratar de organizações, eu precisaria só entender se a gente está tratando de organizações públicas ou privadas. Mas um exemplo muito legal que a gente tem no Brasil é a Natura. A Natura, ela é uma empresa de grande porte, né, que vende cosméticos e que eles têm uma relação com as comunidades que é muito bacana. Inclusive, a Natura, salvo engano, ela é uma das pouquíssimas, quiçá a única organização no Brasil que é certificada pela B Corp, que é justamente um selo de sustentabilidade. Então, a Natura ela consegue, por exemplo, já adquirir produtos do pequeno agricultor, do pequeno produtor rural, e utilizar esses produtos já com essa pegada sustentável aí na elaboração dos seus próprios produtos. Gente, eu acho que só tem 1 minuto aqui. A Nicole já está puxando a minha orelha aqui no privado. Então, eu só vou tirar esse momento para agradecer a oportunidade. Foi muito legal poder participar aqui com vocês. Espero poder estar na próxima Campus Party e tratar sobre temas que são de interesse da comunidade como um todo. E esse tema em particular é um tema que me chama muita atenção, Green Deal. Então, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, esse que está aí é o meu Instagram. Pode ir lá, falar comigo, mandar um direct. As perguntas que não foram respondidas a gente pode tratar por lá. Beleza, pessoal? Então, eu acho que por hoje é só. Muito obrigado a todos pela atenção. Um abraço.